vamos pegar nossas Bíblias, vamos abri-la no livro do profeta Isaías, ainda lá no Antigo Testamento, no capítulo de número 40. Capítulo de número 40. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Bom, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Ou melhor, até o versículo 9. Todos encontraram? Então acompanhe a leitura, acompanhe com o seu coração, com o seu entendimento. Deixa Deus falar com você esta manhã. Diz assim o texto, amados, olha: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda para o nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e nos lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, clama. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Ora, clame dizendo que toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as folhas, as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, de nosso Deus, permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Bem, dessa porção eu quero apenas começar colocando em relevo dois momentos aqui, quando é dito para o profeta dizendo: clama. É Deus dizendo ao profeta Isaías, mas referindo-se ao profeta que havia de vir, que seria João Batista. Essa aqui é uma profecia referente a João Batista, que haveria de vir, e a voz diria para ele: clama. E ele pergunta: ora, mas o que eu hei de clamar? Qual é o teor da profecia? Qual é o teor do clamor? Qual é o teor da mensagem? O que se deve proclamar ao povo, no caso de Jerusalém? E aí Deus responde: clama dizendo o seguinte: toda carne é erva. Assim diz o Senhor: toda carne é como a erva, caem suas folhas, ou secam-se suas folhas, caem suas flores, ou vice-versa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, coloca isso no seu coração neste momento, que a mensagem profética que o profeta João Batista haveria de clamar, dentre outras coisas, mostrando para o homem quem é o homem. Ou seja, a mensagem de João Batista, ela traz como teor, primeiramente dizendo: olhe para você mesmo. O que você pensa acerca de si mesmo? O que você pensa acerca da vida humana? E aí a mensagem é: toda carne é erva. Olha para o seu irmão, sem jargão. Se também não quiser fazê-lo, não faça. Isso é uma baita de uma bobagem.
Mas seria interessante se você olhasse bem nos olhos do seu irmão e dissesse assim: erva, sua erva. Aí o marido, para aliviar para ele, do lado da esposa, fala: sua erva doce. A erva doce. Aí a mulher olha para o marido e fala assim: e você, sua erva daninha? Mas essa é a mensagem. É Deus dizendo: olha, chegará um momento na história em que a história ela vai sofrer uma mudança de direção. Vai ser um momento histórico da humanidade, em que haverá uma grande travessia da humanidade, e nessa travessia a mensagem que se faz para aqueles que atravessarão para o outro lado é: todo homem é erva, ou que seja como a erva, algo que em si mesmo, na sua existência em si mesma, passa. Ninguém é em si mesmo para sempre, ninguém continuará. Mas tem um outro aspecto dessa mensagem aí de Isaías, que o profeta haveria de proclamar por ocasião dessa travessia de que falaremos hoje. É o que está no versículo 9. Coloca o versículo 9, quando diz: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto, que anuncias boas novas, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta a tua voz, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Agora, se nós tomarmos esses dois pontos altos aí desse texto, de um lado você fala: todo homem é erva. Ou seja, você mostra que o homem em si mesmo, na sua própria existência, a depender de si mesmo, a depender das suas forças, da sua capacidade, da sua inteligência, do seu dinheiro, dos seus recursos, ou de qualquer coisa que seja, todo homem, independentemente, indistintamente, é erva. Está fadado à falência, ao acabamento, à destruição, à nulidade. Agora, aí o homem fica todo destruído, né? Ele olha para si, ele fica triste, ele fica angustiado, mas em seguida se olha novamente para a mesma pessoa de quem foi dito que era erva e diz: mas calma, eis aí está o vosso Deus. Então agora manda este homem olhar para este que chega, para este que vem, para esse que se manifesta, para esse que se apresenta aos homens que são ervas, como sendo este agora que aqui está, é o vosso Deus. É nessas duas bases que nós queremos essa manhã conversar um pouco com os irmãos. É o início de uma série que deve durar 3 ou 4 mensagens, uma série intitulada Travessia. Travessia é algo que todos nós certamente teremos de enfrentar. Mais cedo ou mais tarde nós teremos que sair de um estágio, o atual estágio no qual estamos, e passar para uma nova fase, um novo estágio. Mas essa passagem de estágio, né, poderíamos até usar em termos bíblicos para vocês entenderem, quando Paulo vai dizer aos romanos que a salvação, que a justificação pela fé, essa experiência de salvação, ela acontece de fé em fé. Ela acontece, como diz Paulo aos Coríntios, de glória em glória, de estágio em estágio. Então, é fato que o homem, na sua experiência, ele precisa evoluir, ele precisa crescer, ele precisa de sofrer mudanças profundas na sua alma, na sua consciência, no seu coração. Então, este homem, ao longo da sua existência, ele deve passar por várias
travessias, né? Cada travessia o coloca num plano à frente, coloca num novo momento, numa nova experiência, até que um dia ele possa fazer a grande travessia da sua vida. A grande travessia, quando nós atingirmos a plenitude de varão perfeito, que é o alvo, eu imagino, de todo cristão verdadeiro. Quando um dia você se converteu a Jesus Cristo, você deve lembrar, porque geralmente é uma experiência muito marcante, quando um dia você ouviu o Evangelho, você passando por uma série de situações, aí veio o Evangelho como um bálsamo, como esperança, você ouviu falar de Jesus, e você então foi tocado pelo Espírito de Deus, foi iluminado no seu coração, e aí você creu em Jesus, e você começou uma jornada cristã, começou uma vida cristã, e daí para frente agora você está num caminho, sempre avante em direção ao que Paulo vai chamar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Bem, mas um dos problemas que logo nos acometeu depois dessa experiência, foi que entregaram para nós, presta atenção, uma cartilha, como que o povo de Israel lá no Antigo Testamento recebeu os 10 mandamentos, como se fosse um livro de conduta. E aí o pastor falou para você o seguinte, que agora que você é um crente, você tem que seguir aquela regra. Quais regras que nos foram passadas? Quem lembra de algumas das regras que nos foram passadas? No seu tempo, Zi, você lembra de alguma regra que, isso você não pode fazer a partir de agora? Jogar bola, você não podia jogar futebol, né? Imagina você, músico, também não podia tocar nenhum tipo de música que não fosse uma música definida, né, pelo quadradinho do gospel, né? Só pode tocar Oséias de Paula, Shirley Carvalhais, Álvaro Tito, né? Grupo Logos, na época era Grupo Elo, depois foi para o Logos, né? Cassiane, a Cassiane é mais para cá, mas de todo modo, foi falado que você não podia ir a uma festinha de aniversário, se porventura a criança que tivesse feito aniversário fosse do mundo, né? Os pais não são da igreja, os pais são do mundo, logo a criancinha também é do mundo, e na festinha da sua sobrinha vai passar lá música da Xuxa, então você não vai, porque não dá, é pecado, aí não pode ir ao cinema, não pode isso, não pode aquilo, e entre as coisas que não podiam, tinha umas coisas que você era obrigado, né? Ir ao culto, dar o dízimo, né? E fazer isso, aquilo, outro, lembrando das irmãs que na época eram as que mais sofriam, porque ser homem é fácil, ser homem você colocava na época uma calça de tergal, um sapato Vulcabras, lembra? Uma camisa social, pronto, virou crente. Agora a irmã não, a irmã tinha mais dificuldade, porque o peso sobre elas era bem maior, não é? Não pode cortar cabelo, não pode pintar unha, não pode arrumar o cílio, não pode usar um batom, não pode usar um blush, não pode usar uma calça esporte, não é por dizer calça esporte, não pode isso, não pode aquilo outro, enfim, nos deram uma cartilha, e aí quando você começou a cumprir aquela cartilha, você então foi te deram o título de alguém santificado, alguém que está salvo, está de acordo com as regras, e você portanto sentia-se que estava em condições plenas, né? Ou seja, o seu problema estava resolvido, por quê? Porque você conseguia cumprir todo aquele estatuto de usos e costumes que te deram. Isso foi um grande erro que aconteceu, que nos atingiu, porque não nos disseram que a vida cristã não é cumprir regulamentos, não que o regulamento em si mesmo seja mau, não, mas é que o regulamento que determina a conduta e a forma exterior não é capaz de resolver o nosso problema interior.
É por isso que, a despeito de o quão santo você, de acordo com aquele padrão, era, você tinha profundos problemas de inimizade, de falsidade, de fidelidade, problemas conjugais, problemas com a mentira, problemas com o engano, ou seja, uma série de problemas dos quais nós nunca conseguimos nos libertar efetivamente. Ou seja, a forma exterior estava bonita, porque você tinha cara de crente. O que é cara de crente? Você olha para um crente, você conhece um crente. Bem, hoje não se conhece tanto mais, mas antigamente, quando nós nos convertemos lá atrás, crente tinha cara de crente, né? Cabelo, a forma, o modo. Você viu um homem no calor de meio-dia, vestido de calça de tergal e blusa até aos punhos, é crente, não pode ser outra coisa, né? A não ser que tivesse um problema de cabeça, essa pessoa que tem dificuldade, mas fora isso, tem que ser crente, não é? Bem, de todo modo, aí nós tínhamos aquela aparência exterior, a irmã com cara de crente, cabelo de crente, roupa de crente, o coque, né? Aquele coquinho, tal, etc. Tinha umas irmãs que tinham uns cabelos, tinha muito cabelo, e cabelo bonito, aquele cabelo bem, né? E aí elas faziam um rabinho de cavalo aqui em cima, bem assim no tronco da cabeça aqui, que ficava aquele cabelo bonito. Aí disse que era pecado, era rabo de cavalo, era pecado. Ou seja, o problema a irmã não podia ela não podia se arrumar para parecer bonita, não podia. O problema tinha que ser feia. Quanto mais feia, mais crente. Por isso que tinha uma sobrancelha, parecia uma cobra passando assim no meio da cara, sovaco cheio de cabelo, as pernas cabeludas, a cara pálida, não pode passar nada, tudo esquisito. Aí quanto mais feia, mais diziam que tinha o Espírito Santo, né? A irmã começava a se arrumar um pouquinho mais, já está desviando a irmã. Foi muito sofrimento essa época. Minha mãe, coitada, mas sofreu. Minha mãe, para ela poder um dia, ela tinha que fazer uma cirurgia de varizes, e o médico falou, vai ter que depilar a perna, porque é cirurgia. Aí o pastor falou, sabe o quê? Não, você tem que escolher entre, seguir o evangelho ou cirurgia. Minha mãe falou assim, meu filho, eu vou escolher a cirurgia, porque Deus me conhece, eu conheço Ele, e aí nós dois resolve, né? Aí daí para frente, a mamãe foi só declinando. Agora, vocês sabem como é que está a situação dela, né? Bem, de todo modo, aquela cartilha, ela dava uma aparência exterior razoável, ou seja, de acordo com os preceitos, como se fosse um sepulcro caiado, pintado a cal, por fora bonito, mas não resolvia os problemas interiores. Deixaram de nos falar que a vida cristã é um caminhar constante. Deixaram de nos falar que a vida cristã é não somente o habitar do Espírito Santo em nós, mas consiste na obra que Ele realiza em nós. E essa obra, queridos, não acontece de uma vez por todas, assim, do dia para a noite, algo como que um milagre. Você observou que, por mais que você tente, que você queira, que você busque, tem coisas que você ainda não alcança, sim ou não? Que ainda está distante. Você fala, poxa, eu queria tanto ser melhor, mais amável, mais meigo, mais compreensível, mais isso, mais aquilo outro, mas nós temos tanta dificuldade. Isso porque a obra de salvação, ela acontece de estágio em estágio. É como uma criança, né? Que quando adulta, ela será adulta, mas até chegar lá, ela vai passar por várias fases, por vários estágios, e que não somente são estágios de aprendizado intelectual, mas sobretudo estágios de crescimento humano, de crescimento espiritual. É uma consciência que vai se expandindo, não é? É uma mente que vai amadurecendo,
É um conhecimento não metódico, mas é um conhecimento da vida, da existência, é um conhecimento interior do coração. Assim também é a vida cristã. Nós estamos num processo de transformação. Se você sabe disso, e sabendo disso se põe no caminho, caminhando, Senhor, eu quero caminhar a cada dia, nesse processo de experiências com a salvação, então você, de tempo em tempo, vai passando de um estágio para outro, você vai realizando no início pequenas travessias, até que você chegará no momento em que você experimentará a grande travessia da sua vida. Agora, quando se fala de travessia, e essa é a proposta da série de mensagens que hoje nós estamos começando, a série Travessia, eu entendi que eu quero acompanhar aqui, pela própria Escritura, as travessias, sobretudo no âmbito do que a Escritura nos apresenta. Resolvi que eu vou acompanhar aqui pela Escritura, e como há muita coisa a ser dita sobre travessias e sobre a travessia, o que nós vamos fazer aqui nessa série é que nós vamos, sobretudo, apresentar aos irmãos a travessia do Antigo para o Novo Testamento. Alguém pode dizer, pastor, mas Devap está cansado já de saber que nós não vivemos no Antigo, mas no Novo Testamento. Mas o que nós vamos apresentar é demonstrar aos irmãos qual é a natureza do Antigo Testamento, numa relação de oposição à natureza do Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento vai nos apresentar realidades espirituais acerca de Deus, de Jesus, na nossa experiência. Ao passo que o Antigo Testamento, ele apresenta as mesmas coisas que o Novo, mas sem nenhuma realidade espiritual. Ou seja, a grande diferença, preste atenção, do Antigo para o Novo Testamento, é que o Antigo Testamento fala sobre Deus, fala acerca de Deus, fala acerca do reino de Deus, mas ele se apresenta numa forma, diríamos, apenas pedagógica, apenas numa forma intelectual. O Antigo Testamento fala de Deus, da vontade de Deus, do reino de Deus, mas ele fala por intermédio de coisas. Isso porque o Antigo Testamento, a sua natureza é uma natureza de simbologia, ela aponta para uma realidade vindoura. A grande questão é que, ao transitarmos do Antigo para o Novo Testamento, nós pegamos o ensinamento acerca de Deus, da sua vontade, do seu reino, que estão aqui nas páginas do Novo Testamento, da Bíblia cristã, e passamos a carregar esses ensinamentos acerca de Jesus, também de uma forma intelectual. Ou seja, quando isso acontece, não há travessia alguma. Digamos que de um lado, para vocês entenderem, tem aqui o pastor Josué. Entenda, vamos colocar aqui em tese que ele seja alguém que ainda defende e vive no Antigo Testamento. Aí ele vai falar assim: olha pessoal, nós temos que guardar o sábado. Um exemplo, tá, Josué? Ora, nós temos que praticar as festas. São as 7 festas que estão lá. Praticar a festa dos pães ázimos, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, as festas disso e daquilo outro. E ele continua dizendo que nós devemos seguir à risca a lei da dieta do povo de Israel. Levítico 11, não se pode comer peixe de couro, não se pode comer carne de porco, não pode comer camarão, não pode comer coelho, não pode comer lebre, essas coisas todas.
E aí do lado de cá, tem ali nosso irmão Hélio. E o Hélio fala: não, gente, como que o Josué, parece que ele nunca leu a Bíblia. Ele não sabe que nós vivemos no Novo Testamento. E aí o Hélio vai agora fazer uma defesa do Novo Testamento. E qual é a defesa que ele vai dizer? Josué, quem vive no Novo Testamento, não está sujeito a essas leis que caducaram, que passaram, que não tem vigência, que não tem vigor para nós nos dias de hoje. Nós não temos mais a lei do dízimo, isso é coisa do Antigo Testamento. Aí ele vai argumentar: não temos que guardar o sábado, porque Cristo é o nosso descanso. Nós não temos que guardar as festas lá do Antigo Testamento, porque elas falam da obra de Cristo, e Cristo já foi o cordeiro que já foi imolado. Nós não precisamos nos submeter à lei da dieta alimentar de Levítico 11, porque aquilo representava uma situação, mas agora podemos, Novo Testamento, não há nada. Aí eu pergunto: essa relação aqui entre os dois, totalmente opostas, será que a solução de Deus é exatamente essa aqui? Colocá-lo em oposição teórica, em oposição doutrinária ao que era? Então aqui ele fala que tem que ter o sábado, sim? E aqui, não, Jesus é o sábado. Não, Jesus é o sábado não. Eu quero saber se você tem o descanso. Porque se Cristo é o sábado, se Cristo é o descanso, você só terá efetuado a sua travessia do antigo para o novo quando você deixa a sombra e assume a experiência da realidade espiritual do sábado. Do contrário, estaremos apenas defendendo dogmas. Ali defendia dogmas, aqui se defende dogmas. Sabe por que o cristianismo não avança? O cristianismo como um todo, e a própria vida cristã, da maioria dos que se dizem cristãos, não tem mudança real e essencial, porque nós falamos do Antigo Testamento, mas vivemos exatamente como eles viviam, vivendo no âmbito da ideia do que é verdade, do que é a verdade. Estamos defendendo dogmas, defendendo doutrinas, e este não é um ensinamento. Por isso que o que nós queremos apresentar hoje é exatamente esse momento crucial de transição do Antigo para o Novo Testamento, quando ali surge o profeta João Batista. João Batista é aquele que, dentro do âmbito da Escritura, da história, é o profeta que aparece para chamar as pessoas que viviam sob, a égide, viviam sob o controle da antiga aliança, o domínio da lei de Moisés, para eles fazerem a transição, a mudança para o Novo Testamento. Quando você olha para João Batista, ele é o profeta enviado exatamente para preparar o caminho do Senhor. Agora, pensem comigo, coloca por gentileza aqui Mateus capítulo 3. Eu quero que os irmãos pensem comigo esse texto. Muito bem, olha o que diz a Escritura. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Segue adiante. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto. 2 pontos. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aqui está a grande questão. Já parou para pensar nessas palavras tão simples e tão conhecidas, inclusive aqui no Devap, tão pregadas, tão ministradas, mas olha o que é dito sobre João Batista. João Batista era a voz que clamava no deserto. Bem, o que ele clamava? É a pergunta. Ele clamava
Preparai o caminho do Senhor? Não, não. Ou voz do que clama no deserto? No caso, João Batista, que é chamado voz do que clama no deserto. Quem era João Batista? Ele era a voz. A voz de quem? Daquele que clamava. Quem clamava? Deus clamava. É Deus clamando ao homem. Mas Deus, para falar ao homem, precisa de um canal humano. Logo, João Batista é a voz do que clama no deserto. Então diz, voz do que clama no deserto, preparai. Vós, João Batista, você tem uma missão. Você tem que preparar o caminho do Senhor. Você tem que endireitar as suas veredas. As veredas de quem, pessoal? Pessoal, olha para o texto, em nome de Jesus, me ajuda aqui. Não é possível, vamos lá. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. 2 pontos. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem é que vai preparar? Quem vai preparar o caminho do Senhor? A voz do que clama no deserto. João Batista é a voz do que clama no deserto. Ele não é a voz que clama, ele é a voz do que clama. É Deus que clama, que chama, que fala aos corações. Só que ele o faz por intermédio do seu profeta. João Batista é a voz de Deus clamando no deserto dos corações humanos. Embora ele estivesse clamando no deserto da Judeia, mas não tem sentido nenhum ele num deserto da Judeia clamando para o deserto da Judeia. Não, o clamor é aos homens. Logo ele estava clamando, Deus estava clamando por intermédio daquele que era a voz do Senhor. Agora eu pergunto, preparai o caminho do Senhor. É Deus dizendo, você é a voz do que clama. Prepare o caminho do Senhor. Então, a mensagem dele não era para ele preparar o caminho. Isso aqui é o objetivo. O que é que ele clamava? O que é que ele clamava? 3 coisas ele clamava. Primeiro, toda carne é o quê? É erva. Nós lemos aqui Isaías 40, que é esse texto lá em profecia. Temos que ler lá e Isaías, os dois. Quando diz, clama no deserto, e alguém pergunta, o que hei de clamar? Clame dizendo que toda carne é o quê? É erva. Ou seja, se o homem não se der conta de quem ele é, em si mesmo, ele nunca poderá sofrer nenhum tipo de travessia. Se você não entender, não olhar para você, para o seu coração, para a sua alma, o que hoje quase ninguém faz, é olhar para dentro de si, é julgar a si mesmo, é olhar-se no espelho da Escritura, lendo, para se conhecer, para se entender. Se não fizer isso, não tem como fazer travessia. Você tem que saber exatamente quem é você, totalmente dependente de Deus, carente de salvação, carente de libertação, carente de cura. Nós precisamos dessa obra que se realiza dentro de nós de salvação, uma salvação que acontece dentro de nós. Logo, deve-se clamar, todo homem é erva. Em seguida diz, o que ele deve clamar? Eis aqui está o vosso Deus. Ou seja, João Batista deveria apresentar às ervas, apresentar o Deus feito carne. Agora, qualquer um fala, eu quero passar para o lado de lá, eu quero sair daqui do Antigo Testamento, das sombras e figuras, e atravessar, fazer a travessia para o Deus que se faz carne, para que eu esteja com Ele, para que eu o siga, para que eu o sirva, para que Ele realize a obra que Ele quer realizar em mim. E João Batista diz, olha, mas para haver essa transição, essa
travessia, essa primeira travessia, é preciso arrependimento. Por isso que é dito que a voz no deserto clamava: arrependei-vos. Ela clamava: toda carne é erva. Ela clamava: eis aqui está o vosso Deus. E ela clamava: portanto, arrependei-vos. Ou seja, o arrependimento é uma condição essencial para qualquer um que quiser transitar de um lado para o outro, do Antigo para o Novo Testamento, das sombras e figuras para a realidade do reino dos céus. Agora, observa que isso que acontece só pode acontecer dentro do homem. Voltando lá no versículo, ou avançando um pouquinho para o versículo 3, quando diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu me recordo que há um bom tempo, eu lendo esse texto, eu fiquei perguntando: olha, preparar o caminho de quem? Do Senhor. Eu pensava que era como se eu fosse apenas um arauto que ia à frente do Senhor, para dizer: pessoal, olha, Ele está chegando, viu? Ele está chegando. Sabe quando uma autoridade vai chegar num lugar, e ele manda uma comitiva à frente, anunciando a sua chegada? Aí a pessoa: pessoal, se preparem aí, se organizem, porque o fulano está chegando. Mas o texto diz que ele não somente deveria anunciar a chegada do Cristo, que é eis aí o vosso Deus, mas ele vinha antes, porque ele deveria preparar o caminho. E esse preparar o caminho não é meramente anunciá-lo, ou anunciar a sua chegada, mas ele deveria endireitar as veredas de quem? Do Senhor. É como que dissesse: pessoal, olha, o Senhor está vindo. Então vamos para o lado de cá agora, todo mundo. Vamos nos imaginar na era do Antigo Testamento. Me acompanhe. Todo o povo de Israel aguardava o Messias, sim ou não? A promessa da vinda do Messias está desde a queda do homem. Gênesis capítulo 3, foi feita a promessa do descendente da mulher. De lá para cá, todos os homens vêm aguardando a chegada do Messias. Mas sobretudo o povo de Israel, que era o povo escolhido, que era o povo separado, que era a igreja da época, né? Que era o povo que se entendia como aqueles que era o povo pertencente ao Deus verdadeiro. E agora está todo esse povo aqui aguardando o Messias. Esse povo, que é o povo de Israel, eles tinham todo um procedimento litúrgico. Eles tinham várias práticas, mesmo ordenadas por Deus, mas imagina vocês que eles tinham lá o templo, que era o templo sagrado. Então, olha que coisa maravilhosa: se o templo é sagrado, o nosso templo é o quê? É sagrado. É um problema, é uma questão resolvida. Então eles tinham que subir ao templo. Então eles iam ao templo. Chegando lá, tinha que oferecer um animalzinho. Aqui está um animalzinho, matava um animalzinho sobre o altar. Aí o sacerdote fazia toda a cerimônia, levava o sangue, fazia isso. Os levitas cantavam. Ou seja, aí tem que guardar o dia sagrado, que era o sábado. Eles não trabalhavam nesse dia. E aí então vinham as festas, festa da Páscoa, e eles iam realizando tudo aquilo. Aí chegou o momento que o Cristo anunciado, o Messias, ele vai chegar. Quem está entendendo? Mas é aqui exatamente onde eu precisaria que os irmãos se esforçassem para compreender o que eu estou passando para vocês, porque de fato, eu sou honesto, é um pouco complexa a questão. Porque o mais fácil é você falar: não, Jesus vai chegar, o Cristo vai vir, João Batista vai anunciar, eles vão seguir Jesus. Porque é assim que nós lemos a Bíblia, sim ou não? Mas olha o que o texto bíblico está dizendo. João Batista chegou o momento de pegar todo esse povo que vive a esperança do Messias, baseado nessas coisas que são o templo, os sábados, os sacerdotes, os altares,
as ofertas, os dízimos, as festas, né? Os sacrifícios. É a hora de eles se encontrarem com o Messias prometido. Só que esse encontro não é um encontro ocasional, nem meramente histórico. Este encontro é um encontro que deverá acontecer dentro do próprio homem. João Batista, diga a eles que toda a carne é erva. Diga, eis aí está o vosso Deus. E diga para eles que os caminhos do Senhor, os caminhos do Cristo, por onde ele vai caminhar, esses caminhos estão tortuosos. É aí onde se pergunta, ora, se os caminhos do Alexandre são tortos, é natural que vocês entendam, sim ou não? Que os caminhos do Josué são escabrosos? Eu achava que não, né? Mas como ele é pecador, então ele é erva, então tudo bem, dá para entender. Agora, como podem os caminhos do Senhor, do Senhor, serem tortos? Já se perguntou sobre isso? Como podem as veredas do Senhor serem tortas? E João Batista deveria endireitar as veredas do Senhor. Preparar o caminho do Senhor é endireitar as veredas dele. Que veredas são essas? Que deveriam ser endireitadas, senão as veredas dele, que estão no seu coração, no meu coração, porque é aqui dentro de mim onde o Senhor quer entrar, quer caminhar e quer efetuar toda a sua obra. Ou seja, como vai dizer, João Batista vinha para endireitar os caminhos do coração humano, que são as veredas de Deus, porque é aí onde ele deve caminhar. João Batista deveria, como é dito, que todo vale será aterrado. Ou seja, imagina só, as veredas de Deus, agora tem um vale no lugar dessas veredas. Como é que ele vai caminhar dentro desses vales? E tem também lugares em que o lugar do caminho tem montanhas, tem outeiros. E é dito, olha, para Cristo entrar na sua vida, vai ter que aplanar esses outeiros, vai ter que aterrar os vales, tem que endireitar essas veredas, para que Cristo entre na sua vida. E para tanto, eu acredito que o DEVAP, não sei se vocês sabem, mas nós temos 25 anos de ministério. Desses 25 anos, uns 15 anos, nós passamos falando da necessidade de deixar o Antigo Testamento e nos firmarmos no Novo. Quem lembra disso? Escrevemos praticamente 2 livros que falam disso. O primeiro livro que escrevemos era sobre dízimos e ofertas à luz da Bíblia. O pior livro que nós, ou melhor, é um livro muito bom, mas o livro que mais nos fez mal foi o livro Dízimos e Ofertas à Luz da Bíblia. Quem tem esse livro em casa? Esse mês passado, a Silvia encontrou na casa da minha mãe a primeira edição, azulzinho. Aí eu não tinha, a minha mãe me deu, eu guardei lá em casa. Dízimos e Ofertas à Luz da Bíblia. Quem já leu? Te fez bem ou te fez mal? Não responda. Por quê? Porque esse livro, ele fala que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, ponto. Isso é ponto pacífico. O pastor que tenta enxergar no Novo Testamento o dízimo, ele vai ter que apelar para 2 textos. Mateus capítulo 23 e Hebreus capítulo 7.
Em ambos os lugares não há mandamento de dízimo no Novo Testamento. Primeiro que Mateus não é Novo Testamento. Vocês sabem disso, né, pessoal? Mateus não é Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é assinado com a tinta do sangue de Jesus derramado no Calvário. Logo, Mateus 1, 2, 3, 4, 5, até o 26, ainda é um período de transição, é um povo transitando para uma nova aliança que se estabeleceria na cruz. Então, Mateus 23 não é Novo Testamento, é Jesus conversando com os fariseus, que estava ainda sob o regime do Antigo Testamento. Então, é bobagem querer trazer ele para cá. E Hebreus também não está falando de dízimo, está falando de Abraão e de Melquisedeque, de quem é superior a quem, só isso. E aí, para poder resolver a questão de quem é maior do que quem, se é Melquisedeque maior que Moisés, maior do que Levi, ou Levi maior que Melquisedeque, aí tem que ir lá para a história de Gênesis 14, onde fala do dízimo de Abraão. Mas não é mandamento, é só uma história que está lembrando, para poder entender o presente. Perfeito? E aí então a pessoa lê, e agora ela fala: bem, eu agora sou do Novo Testamento. Me dá uma prova que você é do Novo Testamento. Eu não dou dízimo. É a prova. Eu não estou pedindo dinheiro para ninguém não, tá, irmãos? Talvez é porque esse exemplo seja o exemplo mais prático. Ou seja, você dava o dízimo por obrigação de lei, com medo dos demônios, porque disseram que aqueles gafanhotos eram demônios, e se você ler direitinho lá, os gafanhotos eram gafanhotos mesmo. Fala de demônio. E agora você deixou de dar o que você nunca quis dar, que era o dízimo, e agora você então consolida a sua avareza, a sua falta de generosidade, a sua falta de amor, em nome de quê? Eu sou do Novo Testamento. Então é isso que é Novo Testamento? Aí o sábado também não guardo, porque Novo Testamento. E congrega também não, porque Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Sou do Novo Testamento, eu sou o templo. Então a sua vida piorou. Me desculpe. Tudo piorou na sua vida. Porque você antigamente não fazia um tanto de coisas em nome do seu medo do demônio. E agora você faz de tudo em nome da liberdade, ou de uma pseudo-liberdade, de um testamento que me parece, olhando grosso modo, é inferior ao outro, porque o outro de alguma maneira restringia, segurava o camarada num caminho, ainda que fosse por medo, mas eu te seguro aqui. Agora não, você agora virou um filho pródigo, em nome do Novo Testamento. Não dá para entender que a transição seja essa. Isso não é travessia, esse é abismo. Passamos 15 anos, depois escrevemos um outro livro que também nos fez muito mal, chamado Odre Velho e Vinho Novo. Calma, são 2 livros, Dízimos e Ofertas e Odre Velho, livros excelentes. Mas por que nos fizeram mal? Porque nós pegamos a serpente pela cabeça. Pela cabeça. E não pela cauda. Deveríamos pegar pela cauda. Pegar pela cabeça é pela lógica. Você vai pegar uma serpente, a lógica é você pegá-lo pela cabeça, sim ou não? Não é? Todo mundo vai por aqui. A lógica é outra. A lógica não é uma vida facilitada, não é uma vida da carne, não é uma vida sem crescimento, não é uma vida estagnada, não é uma vida não estou nem aí, não é essa vida, essa vidinha de crente sem futuro. Gente, ninguém mais acredita em crente. Até os crentes estão desconfiados dos crentes, porque crente não funciona. Quer ver uma coisa? Você vai fazer um serviço na sua casa,
Chama um crente para ver o que vai acontecer, para ele fazer o serviço. Calma, tem uns que são muito corretos. Mas, irmãos, misericórdia. Eu mesmo agora tive uma experiência passada. Mas o Nivaldo arrumou um crente para ir fazer um serviço para mim. Só passei raiva. Aí no final eu falei, irmão, ó, vai em paz, Deus te abençoe, está tudo certo. Te devo quanto? Tanto, tá, que é seu. Vai. Não tem jeito. Você fica, não vou pagar, não, não, é quanto que é? Tanto, leva seu dinheiro, vai embora, está tudo certo, está tudo resolvido, para você ter paz. Se fosse eu vou brigar, aí ele vai brigar, 2 crentes na carne, um paraibano e o outro lá, sabe o que ele era? É um problema muito sério. Então a melhor coisa é você paga, ora por ele, vai em paz, Deus te abençoe, vai e não volte mais. Hein? Vai e não volte mais. A gente comprava instrumentos só numa loja antigamente, a gente era bem cativo, e lá tinha um irmão, e ele falava, pastor Alexandre, o dono da loja, falou, pastor Alexandre, olha, vocês estão de parabéns. Eu falei, mas por quê? Porque vocês pagam. Eu falei, mas não tem parabéns para quem paga, é obrigação, pagar é obrigação. Obrigação mas aqui o que eu tenho. Aí ele abre a gaveta, puxa tanto de cheque, na época tinha muito cheque. Pastor, tudo. Eu falei, não é possível, eu não acredito. Aí entra a minha carne, ó, me dê que eu recebo para você. E como é que recebe? Coisa mais fácil é receber cheque de pastor. Você vai na igreja dele, quando acabar o culto, vai, amém, só um pouquinho, pastor, vim receber o cheque, na frente do povo. Ele paga? Não sei, eu acho que paga, não é possível, né? Mas isso é carne também, né? É a provocação da carne, é carne que não paga, carne que é justa demais. Enfim, mas eu quero saber dessa transição aqui, ó. Gente, transitar do Antigo Testamento para o Novo, fazer esta travessia, requer, o que diz João Batista, arrependimento. Arrependimento é uma palavra grega, que é exatamente o tema da mensagem de hoje, que se lê em grego metanoia. Metanoia. Tanto faz você falar metanoia ou falar arrependimento, é uma coisa só. Mas o fato é que metanoia não é aquele arrependimento. Eu sei que vocês já se arrependeram muitas vezes, eu também. Sabe quando você faz uma coisa e fica arrependido? Triste. Puxa vida. Mas será que esse arrependimento não é uma vergonha moral? Não é uma mera vergonha moral? Você fez uma coisa tão errada, tão assim pequena, né? Tão sem futuro, que agora você está envergonhado do que vão pensar de você. Aí você fica como que arrependido, não porque houve alguma mudança real nas suas faculdades, mas é o seu ego que está sendo consumido com a grande questão: o que vão pensar de mim? Aí você, não querendo que ninguém pense mal de você, que você não perca aquela imagem de tantas pessoas, você fica triste, fala, puxa, nunca mais vou fazer isso. É bobagem. É só dar 3 meses você torna a fazer novamente. A palavra metanoia nada tem a ver com esse sentimento que nós sentimos depois que fazemos alguma coisa, porque na maioria das vezes, esse sentimento que nós chamamos de arrependimento, tanto é que você se arrepende da mesma coisa várias vezes. Ora, se você se arrepende de uma coisa várias vezes, é porque nunca houve arrependimento. Porque arrependimento, no sentido da palavra, quer dizer que houve uma mudança real na sua mente. É uma mudança orgânica nas suas vontades. Houve uma transformação. Por exemplo, quando Paulo fala, quando eu era criança, eu gostava das coisas de criança, ficando adulto, deixei de gostar das coisas de criança e passei a gostar das coisas de adulto. O que acontece nessa mudança da criança para o adulto?
Será que ele está constrangido com o passado e agora ele não quer fazer para que ninguém o chame de criança? Não, é porque ele não é mais. Houve mudanças reais na sua alma. A palavra metanoia, ela implica exatamente essa mudança de mente, de vontade, de emoções. Agora, é lógico que essa palavra, ou a experiência da metanoia, ela é muito abrangente. Nos termos que estamos colocando do Antigo para o Novo Testamento, é uma questão muito básica, mas que nos pega aqui. É exatamente você olhar para toda a sua vida religiosa, pense comigo, toda a estrutura da religião, do templo, porque não é fácil você viver 1500 anos dentro de uma cultura com toda aquele sistema que eles tinham religioso, com as suas liturgias, suas cerimônias, os seus ritos. E agora aparece o Cristo. Então qual que é a ideia? A ideia é que você deixe para trás tudo isso, tudo o que outrora, embora falasse de Deus, acerca de Deus e do reino de Deus, mas estava no plano das prefigurações. E aqui teríamos que ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso. Ou seja, lá havia um dia da semana que era sagrado, sim ou não? Mas a Bíblia, nós vamos falar disso numa das travessias, mais na frente dessa nossa série. Mas o fato é que aquele dia da semana, no qual não se podia trabalhar, se tinha que ter descanso, ele era um dia que apontava para um descanso verdadeiro. A ideia é: deixa a sombra, a figura, e transita para a realidade espiritual que é Cristo. Cristo se apresenta agora com a mensagem de João Batista como sendo aquele em quem todas as profecias do Antigo Testamento, todas as sombras e figuras se concretizam numa pessoa, se concretizam em Jesus. Então a ideia aqui de João Batista era convidar as pessoas para fazerem a grande transição da era das sombras e figuras para a era da realidade. Isso requeriria de cada pessoa um arrependimento, uma metanoia, ou uma mudança de quê? De mente, mudança de compreensão. E é aqui onde a coisa talvez seja mais complicada do que tudo, porque se para eles, os judeus, foi uma transição muito difícil, não sei se vocês sabem, mas mesmo aceitando o batismo, muitos, e seguindo Jesus, eles não entenderam quase nada dessa mudança. Tanto é que mesmo depois da morte de Jesus, eles também não tinham entendido nem a morte de Jesus. E mesmo depois da ressurreição, vendo Jesus, muitos dos apóstolos continuavam incrédulos acerca da própria ressurreição. Os apóstolos, depois de virem Jesus vivo, continuaram ainda por um tempo incrédulos. Lógico, não foi depois do Pentecostes, mas naquela transição dos 40 dias da ressurreição até o Pentecostes, leia depois os evangelhos desse período, e toda vez que Jesus aparece, ele reprova a incredulidade dos apóstolos, que tendo visto ainda não criam. E mesmo depois da ressurreição, mesmo depois do Pentecostes, eles ainda passaram décadas e décadas e décadas debatendo se faz, se não faz, se circuncida, se não circuncida, se guarda o sábado, se não guarda. Ou seja, basicamente não compreendiam a clareza disso. A clareza de que quando chega Cristo, tudo o mais deve ser abandonado. Tudo o que diz respeito ao religioso,
ao místico, ao sagrado, nas formas de sombras e figuras. Tudo. Tudo. Inclusive a oração, o jejum e qualquer coisa que você faça que não seja Cristo e está somado a Ele. Exemplo, Jesus é tudo, amém? Ele é tudo? Jesus é tudo ou não é tudo? Agora, se eu não jejuar, eu não tenho isso ou aquilo outro. Não, então Jesus não é tudo, Jesus é quase tudo. Você tem Jesus mais o jejum. Pastor, mas os apóstolos jejuavam. E se eles jejuavam, por que nós não devemos? Não, eles jejuavam pelos motivos e razões corretas. Foi o cristianismo quem te ensinou que você tem que ter Jesus mais jejum. Os apóstolos não tinham Jesus mais jejum, tinha só Jesus. Jejum era algo que nascia e brotava do espírito deles. Mas eles não faziam jejum por barganha, não faziam jejum para. O jejum deles era algo necessário da própria alma. Você fala, Jesus é tudo, sim ou não, pessoal? Ele é tudo. Mas se não orar, Deus não abençoa. Então Jesus não é tudo. Porque tem Jesus mais. Ora, pastor, mas nós não devemos orar ou não? Sim, pelas razões corretas. Você deve orar porque você tem necessidade espiritual de ter comunhão com Deus por meio do seu espírito. Não é que se você... É mais ou menos um casal. Sabe aquele casal que a mulher fica conversando o dia todo, não para nunca? Alguém já viu? Já viu não? E o homem é o oposto, não fala nada. Lá em casa é mais ou menos assim, eu sou calado ao extremo. E a Jane já fica inventando assunto. Ela inventa um assunto, emenda no outro, e vai emendando. Em 5 minutos ela fala uns 10, 15 assuntos. E eu estou lá, como diz o Jovan, tomando a cruz. Não é? Aí ela fala assim, meu bem, dando um exemplo, tá, irmãos? É só um exemplo. Você tem que falar, você tem que conversar com a gente. Aí o marido falou o quê? Tá bom, o que você quer conversar? É mais ou menos a oração. Quando você fala que tem que orar para, fala, tá bom, então vamos orar. Aí você vai orar, mas a oração não brota do coração, não é do espírito, não é comunhão, não é a vontade, mas é porque tem que orar, porque se não orar, aí você fica aquelas orações longas, cansativas, enfadonhas, mas você ora porque tem que orar. É horrível você orar quando tem que orar. E o pior, você pega um irmão daqueles bem santo que quer orar mais que todo mundo. Ele quer orar, ele quer pegar a oração de todo mundo e orar sozinho. Aí fica todo mundo de mão dada ali, ó. O irmão não acaba no coração. O irmão muda a perna, a posição da perna. Aí muda para o lado de lá. Aquela coisa enfadonha. Serve para que isso mesmo? Serve para que isso? Não, me responda, você que é crente. Isso é bobagem, para com isso, joga isso fora. Agora, se você ora, sabe quando você está com uma pessoa, você está conversando, batendo papo, aquela conversa está gostosa, e o tempo está passando, você não vê o tempo passar, e você conversa, porque é bom conversar, é bom estar perto, aquela pessoa é agradável, sabe, aquela conversa te edifica, ela te anima, ela é boa para você. Aí seria a oração pelo motivo correto, oração enquanto comunhão. Então não estou falando mal nem da oração, nem do jejum. Estou falando estou expondo a situação quando se torna a oração e o jejum mecanismos e se tornam, na verdade, também aqueles que estão competindo com Cristo ou estão servindo para completar o que Cristo não tem. Na verdade, você tem que olhar para Cristo e entender, Jesus, Ele é tudo, e nele deve estar posta a minha confiança.
e eu preciso ouvir a Cristo. É Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, a Ele eu sirvo, é Jesus. E isso não é novidade, talvez alguns escandalizam com isso, mas agora já viu, agora é só Jesus. Onde já se viu isso? Só Jesus. Mas você quer alguma coisa a mais? Você acha que ele é pouco? Estou encerrando, mas só para poder fundamentar o que eu estou dizendo, há um texto que deixa isso muito claro para todos nós. Jesus, ele foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, no conhecido Monte da Transfiguração. Na verdade é o Monte Tabor, né? Mas mais conhecido no meio da cristandade por Monte da Transfiguração. Então imagine só, você lá com Jesus, Pedro, Tiago, João e você. Aí lá no monte, só vocês quatro olhando, Jesus um pouco mais distante. Daqui a pouco a gente olha para Jesus e ele começa a se transfigurar. Ou seja, ele começa a resplandecer. Uma luz interior vai tornando a glória de Deus se manifestando no seu rosto, no seu corpo, nas suas vestes. Diz a Bíblia que Pedro, Tiago e João ficaram maravilhados quando olharam direito. Eles viram que à direita de Cristo estava Moisés e à esquerda estava Elias. Agora que o negócio ficou bom mesmo, Ora, pessoal, olha para mim, fala a verdade. Não seria bom? Fala para mim, um culto aqui do Devap. Mas agora, os irmãos já querem ir embora. Eu passei 5 minutos do meu horário, mas os irmãos agora doido para acabar a mensagem, acaba logo com isso. Mas de repente vocês vêm aqui agora em pé, Jesus, todo glorificado. Você queria ir embora? Imagine. Mais ainda se aparece Moisés do lado dele. Aí você fica, Moisés, que coisa maravilhosa, com as 2 tábuas da lei na mão, segurando. E do outro ainda, para melhor ainda, Elias. E mais ainda, para que Deus respondendo a oração do Pedrão no início, uns anjos voando na cabeça de Jesus, de Pedro, de Tiago, 3, 4 anjos no meio da igreja, as asas, batendo as asas, né? Aí no meio, você, opa, peguei a pena do anjo. Vocês viram o irmão vendendo a pena do anjo? Não viram? Vocês não viram? Não, eu pensei que era brincadeira. Eu falei, esse cara está brincando, é uma piada, porque tem muita gente que faz piada, né? Não, ele fala sério. Eu fui olhar outros vídeos, ele fala com anjo, ele conversa com anjo, os cultos com anjo, e ele apareceu com a pena do anjo, uma pena amarela, a pena da asa do anjo. Enfim, aí eu pergunto para vocês, eu quero encerrar. Para eu encerrar vocês têm que me ajudar. Imagina só, não é um culto bacana? Jesus, Moisés, Elias e os anjos batendo as asas no meio. Que glorioso. Quem queria um culto desse? Fala a verdade. Fala a verdade. Não, pessoal, não é pegadinha não. Vocês preferem um culto desse ou um culto sem nada disso? Se tivesse um culto desse, nós teríamos aqui 80 pessoas, igual tem hoje? Teria quantas pessoas aqui dentro? Não cabe. Pode ir para o estádio. Jesus, brilhoso, Moisés de um lado, Elias e os anjos batendo as asas. Gente, que maravilha. Pedro se empolgou diante daquele quadro e falou, Senhor, olha, não precisamos nem descer daqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias, e vamos ficar aqui. Bom é estarmos aqui. E aí a Bíblia é interessante, porque ela, a escritura, o texto bíblico inspirado, ele fala assim, olha, falava Pedro ainda. Ou seja, Pedro mal tinha acabado de propor as tendas, e a voz do Pai de dentro da nuvem o interrompeu, dizendo, este, apontou para Cristo, é o meu filho amado. Se você ler esse texto em Lucas capítulo, no livro de Lucas, lá vai deixar claro, este é o meu eleito, é o meu eleito, a ele ouvi. A quem você deve ouvir? A Moisés?
Olha, nós vamos chegar, hein? A quem você deve ouvir? A Moisés? A Elias? Davi? Salomão? Tá. Paulo? Pedro? Martinho Lutero? Calvino? Bispo Josué? Não? Mas vocês ouvem ele toda semana aqui, ué? Quase toda semana. O Alexandre? Vocês ouvem ele toda semana aqui? Queridos, olha, eu estou disposto a ouvir qualquer um. Ué. Se Moisés vier, eu tenho que ouvi-lo, sim ou não? Eu devo escutá-lo, melhor dizendo. O fulano, tá. O que ele está dizendo? Nós só podemos receber uma palavra e colocar no coração se aquela palavra for Cristo. Porque nós devemos ouvir a quem? A Cristo. Lógico, quando diz a ele ouvir, não quer dizer não ouçais a Paulo. Não. Do contrário, por que você lê as cartas de Paulo? Quer dizer, toda a verdade e toda a realidade espiritual encontra-se em Jesus. Fora dele, não há mais nada. Logo, quando eu leio Paulo, eu estou ali procurando por Jesus. E qualquer coisa que exceder, que não for Cristo, não devemos ouvir a ninguém, só a Cristo. Lógico que Paulo vai falar só de Cristo. Tem hora que ele fala coisas que não são Cristo, vocês sabiam? Só que ele fala dentro de contextos culturais, muito específicos, e ele não coloca como palavra de Deus, coloca como um aplicativo e não como princípio. Como no caso dos escravos, vocês lembram dos escravos? Só para vocês entenderem. Ô Filemão, receba aí de volta, mas receba como irmão. Ele manda retornar para lá, certo? Um escravo, tal. Mas em Gálatas, Paulo fala o quê? No corpo de Cristo não existe nem escravo e nem livre. Isso aqui é Cristo. E lá foi uma questão muito específica do tempo, do espaço, da cultura, mas não equivale ao Evangelho. Mulheres, fiquem caladas da igreja. Paulo diz isso? Isso é uma palavra de Paulo muito específica, dentro de um contexto específico, mas equivale ao Evangelho de Jesus? Estou perguntando para vocês. Jesus falando: vinde a mim, estou cansado, tal. Olha, as mulheres não podem falar. Não, quando a igreja se reunir, mulheres caladas. Jesus falando isso? Não. Afinal, a primeira pessoa a proclamar a ressurreição de Jesus, enviada por ele mesmo, foi uma mulher, Maria Madalena. Foi a primeira a ver e a primeira a anunciar a ressurreição. Então assim, Cristo, ele é toda a verdade e é a realidade de todas as coisas. O chamado de João Batista para essa transição é essa mudança que não somente naquele tempo aquelas pessoas precisavam sofrer, mas que sobretudo nós, no século 21, precisamos passar. A gente vai continuar falando sobre travessia nas próximas ministrações, tá bom?